Olá, Brasil! A gente chegou na casa da minha prima, Julie. C'est ma petite caméra, exactement. Olha, a gente tá na casa dela, a gente comeu aqui, casa linda. Cada canto da França tem uma prima pra visitar. A gente visitou lá no sul, lembra quando a gente tava? Exatamente. A irmã dela. A gente visitou a irmã dela. O ano passado. O ano passado quando a gente tava no sul. Vídeo aqui. Vídeo aqui perto. Assim vocês vão conhecer toda a família do Alexis aos poucos. Vocês vão conhecer toda a família pela França. Ah ouais, exact. E a Amélie tá feliz aqui porque ela tem todos os bichos do dragão. Esse é dela, só que a filha da minha prima tinha todos os outros. Então tá feliz. Então aqui o Philippe, artista, é um pintor de verdade francês. É o ateliê de pintura dele. Legal, gente. É muito legal. Eu adoro o ateliê de artista. Olha o artista. Je vais montrer. É uma bagunça que só eles entendem. Olha só, esse quadro aqui que ele tá fazendo. E esses também. A casa dele, aqui. C'est joli. Attention, Amélie, avec ton dragon dans l'atelier. Pode bater num quadro, ok? Vai brincar lá, por favor. Cuidado com o quadro, cuidado. Ouais, oh, il y en a un autre ici. Muito legal. Ah, j'adore. Regarde, esse eu gostei com o negócio do jornal. Em cima. Le Petit Parisien, dernière édition. Ouais. Tu vois, j'avais commencé ça, je m'étais mis dehors, ça date du confinement, ça c'est un tableau de confinement. Il a été arrêté au milieu. Bah, j'ai pas continué, mais c'est ce qu'on a devant. Gente, um jornal de 1933. Là, il y a propagande para a Galerie Lafayette de Paris. Alors, c'est 1933, a gente chegou na frente. Puis des fois, t'as des trucs, c'est des faits divers qu'on... Le Petit Parisien. Tiens, regarde ça, l'affaire Nozière, ça c'est très connu. Tá falando sobre Hitler, sobre a invasão da Polônia, não sei o que. Do Mussolini. É muito louco. Cuba, problema dos Estados Unidos com Cuba. Nossa. As notícias eram muito da época, né? Muito. Les États-Unis inclinent à reconnaître officiellement le gouvernement de Cuba. Olha, les inquiétudes polonaises devant l'Allemagne qui s'arme. Ouais. Le chancelier Hitler a posé la première pierre de la colossale autostrade de Frankfurt-Heidelberg. Bom, era em 1933, a gente sabe depois que ele começou a fazer a autoestrada, ajudou para passar pensado para fazer passar os tanques mais rápido do oeste a oeste e do sul a norte para invadir a Europa já tava. Não estava querendo desenvolver o país. Tava preparando já. E Carol, o que tem aqui? É uma família de talentos manuais, entendeu? O filho do Felipe, né? O filho do Felipe, é a madrasta dele. Ele faz técnico de eletrônica. É. E ele cria tudo, a caixa de som. Então aqui ele tá fazendo um amplificador num antigo rádio. E ele que faz tudo, ó. Ele criou o sistema, imprimiu, soldou tudo e, segundo ele, vai ficar um som perfeito. Perfeito. Assim, Olha o ateliê. Perfeito. O ateliê tá aqui. E foi ele que fez esse amplificador gigante. De baixo dele, que ele toca numa banda, ele fez o dele de 400 watts. Que é super potente. É. E aqui é o ateliê dele, onde ele cria tudo. Aqui, olha só. Aqui a prova, ó. Ele que fez, ó. Aqui, ó. Ó como é que ele começa. Ele montou o negócio. Ele montou o negócio, aí ele faz imprimir no material aqui e ele vai criando, né? Olha que louco. Muito louco. Cada um com o seu talento. Seu talento. A casa é grande, né? Viu? São só ateliê. Na verdade, é um galpão que eles transformaram numa casa que tem os ateliês juntos. É muito louco. É, bem louco. É muito casa de artista aqui. Vous êtes des artistes? Allez, j'ai bien compris. E toi? C'est où toi? Ouais, c'est de l'autre côté, derrière la vitre. Agora vamos ver então o ateliê da minha prima. Ela é outro jeito. Não sei como falar em português. Verre soufflé. Verre soufflé. Artista de que sabe que assopra o vidro. Que faz arte com vidro. Ela faz bijou, não sei o que fala bijou. Ela faz bijou, pode falar bijou. Isso aqui é bijou. Amélie, viens voir. Viens voir Amélie. Viens voir Amélie. É muito legal.
legal. É muito legal. Então, ela se formou em Veneza, né? Porque lá eles são especialistas. C'est à Venise que tu as fait ta formation? Non, eh ben non. Non, mais tu as travaillé à Venise. Ouais, j'ai travaillé à Venise. Mais sinon, j'ai fait ma formation dans l'est de la France, à côté de Nancy. Comprei em Veneza essas baguetes, ó, elas são enormes, ó, de cores diferentes. É. E a partir daí que ela vai fazendo as artes. Surtout comme ça, là, monsieur. Oh, c'est bien. Allez. Alors, j'ai différentes baguettes de verre, à différentes couleurs. Et je vais venir chauffer à plus de 1100 degrés. 1100 degrés? Ouais, quasiment 1150 à peu près. Vai esquentar 1150 graus. Si, et je vais venir déposer dessus des petits traits blancs. Ela vai com essa baguete branca, ela vai deixando traços brancos naquele vidro naquele vidro que já estava derretendo. Stress là, je te dis pas. Oh là là. Olha lá como é que tá agora, tá vendo? Alors attends, hop. Le stress. Donc faut que tu penses à ce que tu vas faire avant de commencer alors. Ah toujours. Toujours, hein. Et là je vais venir me coller et je vais créer une Olha como é baguette. que ela tá fazendo, olha. Nossa. Olha como é que ele fica elástico, o vidro. E tá vendo, cheio de coisinha branca, foi cheio de pedacinho branco. Ça s'appelle une torsade. Ouais. Et je vais me servir pour faire un décor. Ó, os traços brancos que ela c'est tinha pour feito. décorer alors le fil. Une perle, ouais. Tu en fais combien par jour des Des bijoux perles, en petites perles, une quarantaine. dans la journée? Ouais. Uma bola em fogo aqui. Bom, Verdade. e gás com oxigênio. Tem essa máquina aqui que produz oxigênio, senão não chega a 1000 C'est une graus. boucle d'oreille, ça? C'est une boucle d'oreille? Ouais. que tu fais? O que é, Carol? Um brinco. Tá fazendo um brinco? Tá fazendo um brinco, ó. E agora ela vai decorar esse brinco, que é uma bola, com aquela outra branca que ela tinha feito. Et Nossa, là, mas é muito je detalhe, muito manual o negócio. Je viens enrouler tout autour du bleu. J'évite tranquillement pour pas que ça déforme. Là c'est que c'est chaud, donc vous voyez que c'est vert, mais c'est parce que c'est très chaud. Ela tá secando agora, ó. Ela tá esfriando. Aí ela vai parece voltar ficar a azul. cor original. Exato. Parece verde, mas é azul. Mais ça va devenir comme ça. É. Je le mets dans mon four et là normalement c'est à 500 degrés. Ah, ouais. 70 degrés pendant tout le temps que je travaille. Oh, ok. 500? Ouais. Tem um forno aqui depois, uma vez que acabou, a 500 Mas o forno- graus. e- Olha, tem algumas já que foram feitas aqui. Et là c'est des perles soufflées là. Parce que je souffle aussi des perles. Essas que são furadas dentro é com sopro. É, Essas que são cheias é do jeito da que a gente técnica que ela viu, mostrou. essas são com ar dentro, né? Ela é furada dentro. É furada, né? é bem leve. Ela vai fazer uma agora para mostrar uma. Ela esquentou Vai o soprar vidro e e- agora ela vai assoprando para fazer a bolinha. Ó, tá Tá aumentando. ó. crescendo. Olha só. Vous voyez? Hop, Ó, ça bolinha. s'ouvre là. Uma bolinha uma perfeita. bola. Voilà. A concentração, a concentração. Qu'est-ce que tu Alors manges? c'est très chaud là. C'est très chaud. Et après je vais la détacher. Alors pour la détacher, hop, je chauffe la barre. Et là le métal, Ah ouais. il va transporter la chaleur. Parce que lui, il transporte la chaleur. Et je vais tirer tranquillement. Hop. Ça marchait parfaitement. Oh. Bravo. Uhul! Bravo l'artiste. Alors, gente, Ça ne craint pas aqui le... era a casa dos meus avós, onde a gente se via todo ano lá quando a gente era pequeno. E tinha um pintor que, aliás, estava um pouco mais para lá na rua, que pintava muitas essas casas lá de onde eram meus avós, que é um lugar lindo. E ela tem esse quadro, é muito louco. Aliás, eu filmei essa casa no outro vídeo ano passado quando estava por lá. Se vocês querem ver o vídeo, eu vou deixar aqui para vocês. Fui pintado uns 30 anos atrás. E as artes, depois o que dá, de colher soufflé. Olha essa também. Voilà, comme ça. Hein. Olha essa que parece com aquele que fez. Là, c'est des gros. Bom, tem de tudo, olha. Ela produz todos esses tipos. Uau!
Avec la baisse quechua, ça va super bien. Bom ateliê. Aqui a caixinha para tirar as fotos dos produtos dela, dentro diretamente para Instagram depois. Olha só. Aliás, se vocês querem seguir, eu vou deixar o Instagram Lasfa Criação, vou deixar na descrição, assim vocês podem. E também do ateliê do pintor, do Felipe. Tati também vou deixar o link para Tati Museau para seguir no Instagram também aqui embaixo. Os Aqui dois. a foto como fica bonita. Olha na caixinha como que ficou. Olha só. Tadã. Uau. Assim, né? Que legal. Ela vende diretamente em feirinhas de artes. De artistas. Antigamente ela tinha uma loja aqui com outros artistas, mas ela saiu, agora só faz salões e coisas. Olha como é que ficou azul agora aquela que Olha, ela tava assim, fazendo, viu? Parecia verde quando tava quente, mas agora ficou azul. É, mesma cor do início quando tava frio. É. A gente adora, Legal. a gente vê os artistas, entender como funciona. Com a Carol, curioso, a gente né? sempre faz 10 mil perguntas, né? Mas muito legal mesmo, essa casa ateliê. E voltou o Colin aqui, que fez todo o eletrônico aqui, o ateliê dele. Tinha que filmar o artista também, ele tá aqui. Félicitations pour le travail. Bah, merci beaucoup. En fait, c'est pas un verre, c'est une tasse. C'est une tasse, c'est pas pareil. C'est une tasse Ó. pareil. Carol, o que aconteceu aqui? Explica. O que c'est quoi ça? Em 2013, faz 9 anos, eu, Alexi e minha mãe viemos visitar a Julie aqui. Quando a gente estava terminando a nossa volta ao mundo, lembra? Exato. E a minha mãe viu tinha uma boulangerie, não é boulangerie, uma patisserie, que vendia esses biscoitos de amanteigados caseiros, que é galette breton, que é muito tradicional da Bretanha. Bretonne, até. E a gente comprou, e eu e minha mãe, a gente comeu, e a gente ficou assim, ai, que biscoito maravilhoso. E eu tinha essa memória afetiva, entendeu, desse biscoito. E quando a gente veio aqui, eu falei, cara, eu vou voltar lá naquele lugar e vou comprar aquela galeta, que era muito boa. Custa 8 euros, é caro. Mas também vem biscoito pra caramba no saco e é bom. Você gostou? Sim, adorei. Cara, é muito bom. Nossa, é manteiga, assim, manteiga. Oh, de ouro, né? É, tá pensando o quê? É chique? Não, É chique, hein? é bem chique. É até, você falou pra mulher, né? É caseira, não é industrializada, é outra pegada. Nossa, muito Ela bom. chegou lá na loja falando, eu já vi aqui. Eu falei, 10 anos atrás eu vim aqui com a minha mãe e comprei esse biscoito maravilhoso. Ela ficou toda feliz, ela ganhou o dia dela. Acabou ficando aqui. Viens, là. E tem um bolo de chocolate. Olha só. C'est un petit gâteau. Petit gâteau. Au Brésil, ils appellent ça un petit gâteau. Un petit gâteau.